E já que o assunto é saúde, vamos falar sobre obstrução intestinal. Olha, o problema ocorre quando há o bloqueio parcial ou total da passagem das fezes pelo intestino e os sintomas envolvem cólica, vômitos, prisão de ventre e estufamento do abdômen. Esse caso aconteceu agora com o presidente Jair Bolsonaro, onde foi apresentado até uma persistência de soluços. E quem vai nos ajudar agora a entender melhor este assunto é o médico Fábio Zanata, especialista em anestesiologia. Ele vai falar diretamente de São Paulo, aqui para Sergipe. Boa noite, doutor Fábio. Prazer tê-lo aqui no Jornal do Estado, TV Atalaia, Aracaju. Boa noite, muito obrigado pelo convite, ser parceiro aí de vocês e levar um pouquinho das informações, principalmente o que está acontecendo com o nosso presidente sobre essa situação dele. Vamos lá conversar sobre isso. Exatamente, eu falei agora no início da matéria sobre esse caso que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu pergunto ao senhor, doutor Fábio, quais são as causas da obstrução intestinal? Tá me ouvindo aí agora, doutor Fábio? Agora eu estou te ouvindo. Assim, caiu a ligação. Quais são as causas da obstrução intestinal, doutor Fábio? Vamos lá, então. No caso específico do presidente, ele levou uma facada, como todos sabem, e essa facada levou a múltiplas perfurações da alça intestinal dele no abdômen. Até se fazer toda a reconstrução dessa alça, tanto o processo obstrutivo mecânico as nós de sutura das alças, quanto o processo de cicatrização da parede do vaso podem levar a uma obstrução. Mas o que é mais frequente para uma pessoa desenvolver uma obstrução intestinal são crescimentos anormais de câncer na alça intestinal ou na região abdominal que comprime as alças, tá certo? Sim. Mas no caso específico do Bolsonaro, provavelmente foi aderências obridas. O que é isso? As alças elas vão se cicatrizando em uma forma diferente da não habitual. Vamos imaginar que as alças intestinais são uma mangueira, são várias mangueiras enroladas dentro da barriga, e se porventura uma dessas mangueiras acotovela, você tem a dificuldade da comunicação e do trânsito intestinal, levando à obstrução parcial ou total deste conteúdo intestinal. Doutor Fábio, quais são os sintomas que acontecem nesse caso aí, como aconteceu agora com o presidente Bolsonaro? Exato. Existem vários tipos de sintomas, desde os mais leves até os mais graves, decorrente dos graus de obstrução dessa alça intestinal, tá certo? Se a alça é mais baixa, ou seja, no intestino grosso, tem uma repercussão mais branda e tende a ser um pouco mais demorada para aparecer. Se a obstrução é da alça do uma repercussão mais rápida e pode ter vômitos fecaloides, ou seja, vômitos de conteúdo intestinal, podem levar ao paciente a distender muito rápido a barriga, ficando com aquela barriga bem globosa. Ele pode ter uma dificuldade muito grande para respirar, porque essa distensão das alças podem comprimir o diafragma, e aí dificulta e comprime o pulmão, então o paciente pode ficar muito dispneico, muito com falta de ar. Você pode também comprimir os vasos sanguíneos da barriga, levando a alterações do batimento cardíaco, da ejeção de sangue, e levando então a hipotensões, tontura e desmaios também. E, obviamente, vômitos. O mais frequente dessa patologia, se não tratada, são vômitos em jato e vômitos frequentes. Doutor Fábio, isso é um sinal de alerta para a possibilidade de câncer de intestino? No caso do presidente, ficou muito evidente que não, porque ele teve o trauma, que foi a facada, e ele já passou por 4 procedimentos invasivos para tentar recuperar tanto a anastomose, a reconstrução dessas alças intestinais, quanto para limpar e fazer todas as liberações dessas aderências das alças abdominais. Mas falando numa pessoa que nunca teve cirurgia abdominal, com certeza o sinal de alerta, o sinal vermelho, deve ser ligado rapidamente para um diagnóstico possível de um câncer. O doutor Fábio, como é que é feito o tratamento justamente para a obstrução intestinal? Exato, a gente tem os 2 tipos de tratamentos possíveis. O tratamento clínico,
que é para aqueles casos onde há uma suboclusão, há uma oclusão parcial das alças e o paciente ainda tem um estado clínico adequado bom, que é colocar uma sonda nasoenteral, ou seja, o paciente vai ficar em jejum absoluto para tentar escoar aquele conteúdo intestinal do estômago que está no organismo e, através só de hidratação líquida e alimentos líquidos, fazer a facilitação da passagem no tubo intestinal e ver se a obstrução se desfaz sozinha. No caso de obstruções completas, graves ou com pacientes debilitados, a cirurgia ela é mandatória, ela é indicada por quê? Porque a alça provavelmente ela está obstruída em um grau que vai ser impossível ela voltar sozinha para a sua forma antes, a forma habitual dela. Então, deve-se abrir a barriga, que pode ser através da cirurgia laparotomia, que é aquela via aberta tradicional, ou videolaparoscopia, em que o cirurgião utiliza a câmera para acessar a barriga e fazer o procedimento pela câmera. Mas todas têm o objetivo de tirar aquela obstrução, tirar a causa que está levando ao cotovelamento ou à obstrução da alça intestinal. Doutor Fábio, a colonoscopia é indicada para justamente saber se a pessoa está com esse problema? Então, a colonoscopia é indicada para pessoas que provavelmente têm o sinal de alerta sobre o câncer. Por quê? Porque se a pessoa está com uma semi-oclusão intestinal, quer dizer que ela ainda tem o trânsito funcionando, mas está limitado. Então, a gente tenta fazer uma colonoscopia para antes da cirurgia tentar observar se é uma massa tumoral, se é a luz interna do intestino que está sendo comprimida, ou se não tem nenhuma obstrução na alça, e pode ser uma obstrução de fora para dentro. Então, a colonoscopia, ela é sim indicada para casos não graves, mas uma obstrução parcial deste intestino do paciente. O doutor Fábio, há algum trabalho preventivo? Preventivo com relação aos cânceres de intestino e de barriga, com certeza a gente tem as sociedades gastroenterológicas, a sociedade colonoprócta, que indica a colonoscopia a partir dos 40 anos, ou se o paciente tem algum fator de risco, histórias familiares de câncer de intestino, para fazer um screening a cada 5 anos, ou então anual, de acordo com a história clínica que ele vai apresentar. Isso daí é para cânceres de intestino. Mas uma obstrução intestinal, ela normalmente não vem do nada, como é o caso do presidente. Está bem, de repente ele está com obstrução intestinal. Isso daí, caso aconteça, é um grave sinal de alerta, assim, que deve ser encaminhado o paciente para o hospital para se investigar. Doutor Fábio Zanata, muito obrigado pela sua entrevista. O senhor é em São Paulo, nós aqui em Sergipe, em Aracaju. Uma boa noite para o senhor. Sim. Hoje estava no hospital que o presidente estava internado e algumas mensagens que saíram aí nas mídias que poderia ser isso, poderia ser aquilo. Obviamente, a gente tem os canais oficiais de liberação de informações do governo, mas o que eu posso garantir, eu estava no hospital, tive contato com os médicos que estão tratando do Bolsonaro, o quadro clínico dele mantém-se estável, ainda não se aventaram a possibilidade de cirurgia, mas ele ainda está no tratamento clínico porque a obstrução intestinal dele ainda não foi total. Eles estão tentando, então, desobstruir com a forma clínica. O que eu posso falar ainda, o presidente se encontra estável, ele foi somente para fazer alguns exames, mas no momento está estável, sem risco de vidas, vamos dizer assim. Muito bem, doutor Fábio, muito obrigado pela sua entrevista, uma boa noite para o senhor, viu? Muito obrigado pela participação e caso tenha algumas outras dúvidas, podem contar comigo. Grande abraço.